Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou, que não se fizessem, fazendo qualquer delas, se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da revelação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da revelação. E molhando o dedo no sangue, espargirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor sobre as pontas do altar do incenso aromático que está na tenda da revelação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da revelação. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado. A gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á, assim como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial, a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, onde se lança a cinza, aí se queimará. Se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, assim tornando-se culpados, quando o pecado que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o trará diante da tenda da revelação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e imolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da revelação, e o sacerdote molhará o dedo no sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E do sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante o Senhor na tenda da revelação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da tenda da revelação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. Assim fará com o novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim fará este, e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da Assembleia. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, e o imolará no lugar em que se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado, e pô-lo-á sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto. Depois queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu pecado, e ele será perdoado. E se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado,
Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Ou, se pela sua oferta trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, sem defeito, a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar em que se imola o holocausto. Depois, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue da oferta derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado.